Muito bem, retornando. Perspectivas do Brasil e de ser brasileiro. Esse é o tema do próximo painel, que será coordenado pelo economista e professor da PUC, Luiz Roberto Cunha. Vamos recebê-lo. Convido também o presidente da CNSEG, Márcio Coriolano. E Jaime Garfinkel, presidente do Conselho da Porto Seguro. E o palestrante, sociólogo e cientista político, Sérgio Abranches. Professor Luiz Roberto, por favor. Bom, já estamos agora, já quase à tarde, não é? Eu queria primeiro dizer o meu prazer de ter estado ontem na primeira mesa e ter o convite do Márcio para ajudar a moderar essa última mesa. Realmente, acho que tivemos um evento tão bom que a gente vai ver que agora vai terminar ainda muito melhor. Até porque, e essa é uma coisa importante, quer dizer, o Paulo Delgado me deu uma dica quando ele falou sobre a dificuldade, nós temos os intelectuais discutindo as questões do Brasil, e embora o Murilo Lagão tenha feito a referência à qualidade do Sérgio como cientista político, um homem que pensou o presidencialismo de coalizão, o objetivo da palestra dele não será esse. O Sérgio vai, de fato, nos ajudar a olhar um pouco a sociedade brasileira em relação ao novo contexto mundial, e acho que o que ele vai falar para nós, para o setor de seguros, para essa ideia da gente ter que pensar a sociedade e a sociedade como parte do nosso negócio, vai ser muito importante. Então, a gente vai ter o prazer de ouvir o Sérgio e também nessa nova configuração, tanto o Márcio quanto o Jaime vão ser os debatedores aí do Sérgio. Tá? Sérgio, por favor. Muito obrigado. Eu vou falar aqui porque o Márcio me deixou projetar uns slides. Mas eu queria, antes, dizer o prazer imenso de estar aqui, a honra de ter essa mesa com dois grandíssimos e antigos amigos, que são o Luiz Roberto e o Márcio, e com o Jaime, que é um amigo novo. E eu espero poder, de fato, contribuir para o debate. O tema que me foi dado, certamente eu não seria capaz de falar sobre ele, porque eu não faço... eu tenho uma dificuldade em discutir o ser brasileiro. Mas eu acho que eu posso ajudar fazendo uma colagem da questão brasileira e do comportamento dos brasileiros com relação ao tema que me inquietou nos últimos 5 anos, sobre o qual eu escrevi um livro recentemente, chamado A Era do Imprevisto, que é essa grande mudança que está acontecendo no mundo. Paulo Delgado reagiu um pouco a essa mudança. Ele descreveu essa mudança do ponto de vista do desregramento, do ponto de vista da confusão que a gente vive. E, de fato, nós vivemos um momento muito confuso. Mas esse momento muito confuso ele tem uma lógica, ele tem uma dinâmica, ele tem uma razão de ser. E eu acho que é importante a gente dar uma olhada nisso para poder entender. Quer dizer, o que nós estamos, de fato, vivendo é o fim do mundo. Esse mundo que nós conhecemos, no qual nós nascemos, no qual nós nos formamos e formamos as nossas famílias, etc., é um mundo em desaparecimento. Ele está acabando. E nós vivemos um momento muito particular, muito singular de transformação, talvez a mais radical desde a passagem da Idade Média para o Renascimento. Porque todas as estruturas das instituições que formaram esse nosso mundo, que vêm da era iluminista, que vêm dos séculos XVIII e XIX, nesse amadurecimento das revoluções industriais, essas estruturas estão desaparecendo, elas estão morrendo. E as novas são ainda como pequenas mudinhas que vão aparecendo, e a gente não tem certeza que vão vingar. Então, de fato, nós hoje sabemos muito
sobre o nosso passado e sabemos muito pouco sobre o nosso futuro. Tem diferença esse momento que a gente vive de outros? O Milan Kundera faz uma frase que é um pouco uma platitude, mas que é totalmente verdade. Ele diz o seguinte: nós não morremos no mundo em que nós nascemos. Isso é rigorosamente verdade para a humanidade em todos os seus momentos da história, porque a mudança é um fato da vida. O problema é a quantidade de mudança e a quantidade de preservação do passado que tem no futuro da gente, né? Então, no momento de transformações, digamos, em eras normais, a quantidade de passado que o futuro retém é muito grande. Então, nós, na verdade, isso é verdade também na ciência. Quando a ciência está na sua fase normal, a quantidade de problemas novos que ela enfrenta é muito pequena. Ela basicamente trabalha problemas que ela própria é capaz de formular, que estão já dentro do seu modelo, do seu paradigma de pensamento. Isso é o mundo, né? Então, as pessoas que vivem eras normais, elas têm muita experiência para enfrentar o futuro, porque o futuro tem muito a ver com uma certa retenção do passado. Não é isso que nós estamos vivendo. O nosso futuro vai ter muito pouco passado. Nós estamos realmente mudando o paradigma existencial da humanidade. Isso tem a ver com uma quantidade de transformações que estão acontecendo de forma convergente, que se retroalimentam e que vão transformando todas as formas de produzir, de pensar, de consumir, de comportar, de relacionar, e isso vai se tornar cada vez mais radical. Na verdade, nós estamos no comecinho desse processo de mudança. Esse tipo de mudança claramente cria incertezas, esse tipo de mudança claramente cria um desconforto enorme, porque a gente todo dia topa com uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe, que a gente não previa. Naquele mundo de muito passado no futuro, a quantidade de cisne negro, quer dizer, a quantidade de coisas absolutamente imprevisíveis, imprevistas, sobre as quais a gente não tem a menor noção, que a gente nem sabe que existe, é muito pequena. Nesse mundo de passado pequeno e muito futuro, nós somos todo o tempo assombrados por cisnes negros, por novidades imprevisíveis, imprevistas, que a gente nem sabia que existia e que, de fato, nem existiam. E isso acelera brutalmente o processo de mudança. Quer dizer, a história acelera. A maneira pela qual a gente percebe o mundo vai acelerando, e nós somos seres muito adaptáveis. Nós passamos por transformações muito importantes, evolutivas, à medida que a gente vai se adaptando ao ambiente. Tem uma pesquisa da Universidade de Cornell, por exemplo, que já detectou que nos últimos 100 anos nós sofremos 5.000 transformações genéticas no nosso DNA, o DNA da humanidade. São microtransformações. Algumas delas não se sabe quais as consequências, outras têm consequências negativas, do ponto de vista da saúde, e outras positivas. Mas a gente se transforma no nosso DNA, na nossa genética, à medida que a gente vai se adaptando, o mundo vai mudando, a gente desmata, se alimenta mais de poluição, etc. Tudo isso tem efeito. E também nos relacionamentos sociais, nós vamos nos adaptando. Então, na medida que a gente digitaliza a sociedade, globaliza a sociedade, a nossa capacidade de perceber o mundo muda radical e muito rapidamente. O fato de eu ter um telefone celular hoje, o tempo todo no meu bolso, sabendo que tem alguém me mandando uma mensagem aqui, porque ele está vibrando no bolso da minha calça, me deixa inteiramente conectado o tempo todo, mesmo que eu não olhe a mensagem, mas eu já sei que eu tenho uma mensagem, eu já recebi uma informação que muda o meu comportamento. Eu começo a calcular, primeiro, imaginar quem é, segundo, tentar calcular por que eu fui acionado, etc. Portanto, isso aí muda, nos desestabiliza. A gente começa a caminhar num solo que é menos sólido do que aqueles que a gente estava acostumado. Isso produz uma série de consequências comportamentais e no relacionamento. E, evidentemente,
porque a gente começa a não querer a mudança, a gente começa a botar defeito na mudança. Eu tenho participado de muitas discussões sobre educação e sobre digitalização. Uma parte grande do meu livro tem a ver com os efeitos da revolução digital, e o tempo todo as pessoas me questionam a respeito disso. Não, mas vem cá, esse negócio da criança ficar o tempo todo com o seu tablet e no celular, e mexendo e tal, isso tira, desconcentra, ela não aprende mais, ela não... E eu tenho vários exemplos do contrário. Né? Os games, eles ajudam a pensar estrategicamente, eles aumentam a imaginação da criança, eles incentivam a criatividade, eles aumentam a interação. Eu conheço, já entrevistei centenas de adolescentes que aprenderam inglês online, jogando, e nem estudando nas escolas, nem estudando inglês online. Não, simplesmente interagindo com a gente do mundo inteiro, e, evidentemente, eles falam World English, eles não falam um inglês nativo de um país dos Estados Unidos ou da Inglaterra, eles falam um inglês mundial, que todas as pessoas estão aprendendo a falar e se comunicando com ele. Mas acontece o seguinte, ver isso, projetar isso para frente é muito complicado, é muito difícil a gente mirar, alongar o olhar e olhar para o futuro, quando o futuro é só bruma, quando ele é só nevoeiro. É fácil a gente fazer previsões com o futuro quando a gente sabe que o futuro vai ser uma projeção linear do que a gente conhece. Os economistas gostam muito de fazer cenários lineares. Você projeta, né, nós somos daqui a 30 anos, nós vamos ser mais ou menos o que nós somos hoje, ou maiores ou menores, não é? Dependendo de se a projeção é positiva ou positiva. Não, nós vamos ser totalmente diferentes, aí é difícil, aí é complicado, é difícil fazer um modelo para isso. Essa circunstância produz um outro efeito também importante, que é o seguinte, e a gente vive isso o dia inteiro, não há mais consenso. Mas não é que não há mais consenso porque o mundo está ficando polarizado, porque o mundo está se radicalizando. Não há mais consenso porque não é possível haver consenso sobre algo que a gente não sabe. Nós todos nos tornamos especuladores das ideias, do que vai ser para o futuro. E aí uns especulam para mal e outros para bem. Quer dizer, tem gente que acha que é uma catástrofe, que o mundo vai acabar mesmo, não no sentido que eu falei figurado, mas que nós estamos no fim do mundo. Né? E tem gente que acha que é o início de um novo mundo. Eu faço parte desse, porque até na minha idade, se a gente achar que não vai ter um novo mundo, a gente fica muito triste, muito deprimido. Mas por que é diferente? E eu vou me deter muito nesse slide aqui, que é um slide complicado, mas que eu acho que aí começa a gente a pensar concretamente e, mais do que isso, a pensar questões a respeito do Brasil. É diferente por causa dessa convergência brutal de mudanças muito radicais, mas que não são apenas mudanças no sentido de que está havendo uma inovação ou de que está havendo uma evolução, um avanço numa determinada questão. Não, é mudança de paradigma, os modelos. Eu tenho um amigo que é neurocirurgião, e ele me disse, conversando sobre esse negócio, ele me disse o seguinte, eu chego na sala de aula, no primeiro dia de aula, e digo o seguinte, eu vou ensinar para vocês uma medicina que vocês não vão praticar quando vocês se tornarem médicos, porque essa medicina que eu conheço está acabando, ela vai desaparecer. Vocês vão fazer terapia genética, nanocirurgia, vocês vão fazer coisas que não estão no meu horizonte de conhecimento. Então, eu vou ensinar para vocês a pegar o básico, que é a anatomia do cérebro, a fisiologia do cérebro, tudo que a gente já sabe, para que vocês possam depois usar isso da maneira nova que vocês farão, que eu não sei qual vai ser. Essa convergência, ela tem um lado socioestrutural, que, obviamente, vocês passam o dia inteiro discutindo ele, mas eu quero chamar a atenção para algumas das questões que ele envolve. O primeiro deles é o seguinte, por causa do processo de globalização, nós estamos tendo um processo de padronização de determinados valores e demandas e expectativas, e, ao mesmo tempo, um processo de localização, de enraizamento cultural maior.
Exatamente uma das coisas que diziam que iam acontecer de mal com a globalização, não aconteceu, que era o fato de que ela destruiria as culturas locais e transformaria todo mundo numa espécie assim de... na verdade, até tem um sociólogo que escreveu um livro chamado A McDonaldização do Mundo. Nós seríamos todos mais ou menos consumidores iguais, né, pasteurizados do McDonald's, etc. Não aconteceu isso e não vai acontecer. Na verdade, o que acontece é que o Estado Nacional é que vai começando a ficar meio sem sentido nesse mundo global. Agora, a cidade e o global vão crescendo de importância. Então, o enraizamento cultural aumenta de força, ele fica mais viável. O processo, o processo de globalização, ele vai criar uma nova demografia, não apenas no sentido da transição demográfica que a gente já está vivendo, que é uma transição dupla, né? Nós estamos ficando com mais idade, o mundo está ficando com a pirâmide etária mais puxada para as idades superiores. Vocês veem que eu não estou usando a palavra velho, porque a ideia de velho, a ideia de idoso, a ideia caducou, ela deixou de fazer sentido, né? Quer dizer, uma pessoa de 70 anos correndo na praia, no Rio de Janeiro, 8 quilômetros, evidentemente, não pode ser considerado um idoso, tá certo? Quer dizer, pessoas com mais de 60 anos saradas vão ser o padrão, né? O novo normal do mundo. E essa sobrevida produz esse processo demográfico que vocês estão acostumados a ver e que tem muito impacto na área. Mas tem uma outra questão demográfica fundamental, que é a migração. E esta vai ser o grande impacto, esse vai ser o grande desafio de todos os países. Nós estamos tendo uma pequena mostra lá em Roraima com os venezuelanos, mas o Brasil é um país, por causa das suas características e dos seus potenciais do século XXI, um país que tem capacidade de produção agrícola praticamente inesgotável, é um país que tem água, mega diverso, tem a maior biodiversidade de terra do mundo, né? A maior biodiversidade na água da Indonésia. Esse é um país que tem todos os recursos, todos os potenciais para se dar muito bem nesse processo de mudança que a gente está passando, que já eu vou falar de uma outra questão fundamental, que tem a ver com os potenciais do Brasil. Mas, nesse caso, o Brasil, portanto, é um país muito atrativo, ele é muito atraente para a migração. Nós temos vários países aqui da América do Sul que, em pouco tempo que eu estou falando é menos de 5 décadas, vão ter problemas gravíssimos de abastecimento de água, vão passar fome, vão ter dificuldades de abastecimento. Eles vão migrar para o Brasil, eles vão demandar a afluência brasileira, natural. Isso vai produzir o que está produzindo em vários países. Eu acho que o paradigma, nesse momento, mais forte é o Canadá. É um país de território muito grande, uma população muito madura, que tem uma cultura de poucos filhos, que abriu as portas para a imigração. Quer dizer, o grau de miscigenação populacional que tem hoje no Canadá é enorme, e essa miscigenação produz também novos tipos de personalidades, novas estruturas de valores e de demandas. Essas pessoas demandarão coisas diferentes para as quais vocês não estão preparados para satisfazer. É preciso pensar nessas novas combinações de demandas. Imagina um casal que constrói uma família, que a mulher vem de um país islâmico e ele vem do Japão. E eles têm culturas completamente diferentes do ponto de vista de estrutura familiar, do que eles esperam de proteção do Estado, de capacidade de poupança, de uma série de coisas. Essa fusão dessas duas culturas numa família, ela produz um outro tipo de ser social, que vai desafiar todos nós, do ponto de vista de educação, de consumo, de seguro, do que a gente quiser imaginar. A outra questão que nos diferencia, por exemplo, do século XX, em que houve muitas transformações, todas elas associadas a relações sociais, é que, pela primeira vez, nós enfrentamos um desafio natural. É culpa nossa,
climática. Nós é que produzimos a mudança climática e a perda de biodiversidade, mas agora ela se volta contra nós. Esse empobrecimento da nossa biosfera, ele tem enormes consequências e as transformações climáticas, evidentemente, têm um impacto que o setor de seguros, por exemplo, já sofreu bastante com ele, vai sofrer muito mais ainda e tem que estar mais preparado ainda. Eu quero falar especificamente do Brasil nessa questão. A gente acha que o Brasil está passando por alguns problemas climáticos e tal, mas que eles são poucos em comparação com os outros países, quando a gente olha os furacões, os tufões, etc. Primeiro, não é fato. Nós já tivemos, nos últimos anos, tempestades tropicais de quase categoria de furacão. É que a gente dá outros nomes, a meteorologia brasileira dá outros nomes a isso, mas a gente já teve várias tempestades de categoria classificável. Isso tem a ver com uma transformação geológica, física, que já aconteceu na Antártica. A região da Antártica, de onde vinham as frentes frias para o Brasil, ela era protegida por uma cadeia de montanhas de gelo, e ela era protegida no seguinte sentido: os ventos quentes que vinham para essa região da Antártica batiam nessa muralha de gelo, esfriavam, então eles chegavam frios nessa região. Essas montanhas já derreteram em 2/3. Então, as ondas de vento quente estão entrando mais fundo na Antártica e entram nessa área onde se formavam as frentes frias brasileiras. Portanto, nós passamos a ter menos frentes frias vindos da Antártica. O que acontece com essas menos? Significa que a gente tem mais calor. Mas as frentes frias não deixaram de chegar, só que elas agora estão vindo de uma região mais fria da Antártica. Então, quando chega uma frente fria, ela é mais fria, ela produz resultados mais violentos na nossa climatologia. Então, nós vamos caminhar aceleradamente para eventos climáticos extremos de muito calor e muito frio, e de tempestades, que é o caso mais importante do Brasil, muito volumosas, localizadas, pouco tempo, água demais, desastre. Num país que tivesse cultura de seguro patrimonial, era um desastre duplo, né? Natural e econômico. Não existe desastre natural, na verdade, sabe? Imaginem o seguinte: um terremoto numa região totalmente deserta. Ele aparece no registro sísmico, mas ele não é um desastre, ele é um fenômeno natural, né? Terremoto. Imagina um tsunami em alto mar, sem navios e sem ilhas. É uma grande onda, mas não, é um fenômeno. Agora, quando ele atinge uma área populada, quando ele atinge a sociedade humana, e ela não está preparada para recebê-lo, ou então ela está numa situação em que ela se colocou vulnerável diante desse fenômeno natural, aí é um desastre. Então, o desastre só é social, só existe desastre social, não existe desastre natural. As imagens de satélite do tsunami são impressionantes. Como é que a água avançou, destruindo nas regiões do litoral onde eles tinham tirado os mangues, em relação a onde havia mangue. O mangue amorteceu, deu uma diferença de mais de 100, do ponto de vista da extensão e da violência das ondas na área construída. E, por outro lado, a gente está tendo uma grande mudança científica e tecnológica, que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de modelos, que significa que, na verdade, nós vamos ter, daqui a pouco, um outro tipo de medicina, um outro tipo de demanda, um outro tipo de composição de relação saúde e doença, com uma enorme quantidade de desafios. Do ponto de vista sociológico, eu não sou capaz de avaliar integralmente do ponto de vista de vocês. Do ponto de vista sociológico, é um grande problema não discutido. E tudo isso está interagindo junto. Quando eu falo interagindo junto, não é um pleonasmo, é porque todas as interações se dão ao mesmo tempo e cruzadas. Todos esses fenômenos se juntam. Qual é
a consequência disso? A consequência disso é que, na verdade, nós estamos tendo uma transformação do nosso mundo num tipo de coisa que a gente nunca tinha pensado antes que poderia existir, que é o fato de que nós temos uma biosfera da qual nós nos tornamos parte integrante e nós construímos uma parte da biosfera artificial, com todas as consequências que isso traz para nós. Nós temos uma sociosfera muito complexa, globalizada e digitalizada, que constrói novas relações entre as pessoas de forma muito radical. E essas relações elas se tornaram digitais, então a ciberesfera se juntou. Essa justaposição aqui cria um outro tipo de sociedade humana que nunca existiu. Simplesmente nunca existiu uma sociedade em que as pessoas interagem, começam a interagir fisicamente e terminam interagindo virtualmente, ou começam interagindo virtualmente e terminam fisicamente. A ocupação da Praça Tahrir, no Egito. Ela começou com uma articulação pela rede social, as pessoas foram para a praça, na praça elas foram televisionadas pela CNN, pela Al Jazeera, etc. e tal. As pessoas viram a praça e começaram a encontrar similares na praça. Então, mulheres viram que tinha mulheres na praça, mães viram que tinha mães de filhos, amigos dela, na praça, e elas foram também. Portanto, o processo de contágio mudou completamente, porque ele virou físico-virtual. E essa interação produz comportamentos e estratégias de comportamento e formas de reação social e política completamente imprevisíveis. Por isso é que a gente não conseguiu prever a Primavera Árabe e não consegue prever qualquer outra primavera, porque essas coisas estão fora dos nossos modelos de previsão. Nós não temos dado, nós não temos informação para fazer previsão sobre isso. E isso produz uma série de riscos importantes. Eu queria me deter nessa questão da sociedade de risco, porque, só um parênteses com relação a essa questão da digitalização, o Brasil, apesar de todas as estatísticas em contrário, é um país muito digitalizado, E a digitalização ela vai produzindo padrões de comportamento em que as pessoas vão buscando um perfil mediano do que eles conhecem na rede. E isso produz mudanças no padrão de consumo, mudanças no padrão de comportamento e mudança nas expectativas da população. Mas uma questão importante dos riscos é que, além de todos os riscos que a gente está correndo e aumentando, nós temos mais desigualdade, nós temos mais violência étnica, a gente tem o problema das pandemias, tudo isso está dado. Agora, a gente tem um problema aqui que tem a ver com a própria noção de sociedade de risco de um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck, e que ele diz uma coisa importante, que é a seguinte: o mundo está construindo uma sociedade nova que não cabe nas instituições velhas, e essa sociedade nova está por conta própria. Ela não tem cobertura nem do Estado, nem do setor de seguros, nem de ninguém. É uma sociedade para a qual o mundo institucional não tem resposta, não tem escaninho para colocar essa sociedade. Por quê? Porque as instituições elas têm uma capacidade de transformação muito mais lenta do que a sociedade. E as instituições políticas são as mais lentas de todas, exceto nas revoluções. Eu digo da seguinte maneira: no mundo político, institucional, nós ainda estamos na era analógica. Por mais que eles usem um pouco de tecnologia, etc., a mentalidade é analógica. E a sociedade, a mentalidade dela já é digital. E ela está passando por vários problemas. Essa transformação socioestrutural produz um grau de desemprego estrutural absolutamente inevitável e insanável. E essa digamos, desproteção progressiva e a incapacidade de incluir aqueles que estão entrando
vai produzindo, obviamente, processos adaptativos. As pessoas tentam se defender, elas vão buscar uma forma de se colocar nesse mundo e sobreviver nele. E começam a inventar novos modelos de negócios, começam a ir para a garagem, tentar fazer startups, fazem uma porção de coisas. Essas pessoas não têm nenhuma proteção. A rede de proteção social, a Previdência, que começou a ser pensada no século XIX, foi implementada na maior parte do mundo no começo do século XX, não tem escaninho para esse tipo de gente. A rede de proteção social do mundo inteiro é curta demais para a sociedade emergente, que está ficando maior do que aquela que é protegida. Esta desproteção progressiva produz novas demandas e novos conflitos. Ou a gente dá proteção para essa gente, ou essa gente vai buscar a proteção na marra. Não tem outro caminho. Essa é uma das questões mais cruciais que a gente vive dessa grande transformação. Essa população, por conta própria, vive num mundo que não dá conta, não percebe ela, porque nós vivemos também, ao mesmo tempo, teve uma diferença de cultura entre a sociedade, que já é completamente digital, e a cultura analógica, que é a boa parte da cultura que informa as instituições, que tem a ver com o fato de que, para a sociedade digital, tudo isso é natural. Não é um assombro, não é um espanto, não é uma surpresa que, de repente, inventem uma coisa mais interessante, com mais tarefas, com mais capacidades, com mais recursos, do que o telefone celular, que é uma coisa muito nova, né? A própria ideia de eu me juntar com a máquina é uma coisa natural. Eu não sei se vocês já viram algum vídeo de biohacker. É uma coisa impressionante. O sujeito liga o celular, o iPhone dele, num tripé, e explica que ele acabou de fazer uma experiência biotecnológica, que ele quer parar de bombar, ele não quer mais tomar bomba para fazer exercício e tal, então ele desenvolveu uma bomba genética. Ele se aplica diante do iPhone, mas olha, isso aqui eu fiz na minha garagem com esse kit aqui que eu comprei por $70. E o outro vem e diz assim, olha, eu desenvolvi um chip que vai me deixar conectado em qualquer lugar onde eu vá, diretamente, e eu vou implantar o chip aqui na frente de vocês, para vocês verem como é que vai funcionar, ele vai aparecer no meu device, etc. e tal. E ninguém acha que é um vídeo de terror. Todo mundo acha natural, quem vê acha natural, porque para essa sociedade digital faz parte da vida. E se eu estou por conta própria, não tem nada de muito diferente eu virar uma cobaia de mim mesmo e começar a inventar. E, de repente, quem sabe, eu descubro uma coisa que me torna tão milionário quanto o Zuck ou o Jobs, né? Nós vivemos esse conflito, e esse conflito atrapalha muito a gente, porque esse conflito entra nas pesquisas de marketing, esse conflito entra nas pesquisas de opinião, esse conflito entra nas pesquisas políticas. As pessoas formam o seu julgamento a respeito desse mundo com seus preconceitos e com seus sonhos. E essa combinação faz com que uns sejam os primeiros a adotar todas as novidades e virar, no limite, um biohacker, e aqueles que dizem o seguinte, eu não quero nem saber, eu não quero olhar para, eu não quero ter um aparelho que me coloque nesse mundo. Essas transformações, elas não ancoram padrões estáveis. Não adianta a gente tentar ficar olhando, fazendo projeções de longo prazo, imaginar que algum padrão vai ser estável nas próximas 2, 3 décadas. Não vai. A maneira pela qual as pessoas veem o mundo
muda, embora a forma não mude menos. Quer dizer, os consumidores continuam a querer satisfação, diferenciação, projeção de identidade, etc. Mas acontece o seguinte, é que o conteúdo desses desejos muda radicalmente e deixou de ser estável. Deixou de ser estável por uma razão muito simples, porque agora o que vai me tentar ainda não existe e vai aparecer amanhã. E aí eu vou reformatar os meus desejos e as minhas aspirações. Agora vamos pensar no Brasil, um país com uma população de baixa renda, e aliás o Murilo falou uma coisa muito importante aqui na apresentação dele, e que quando ele estava discutindo a narrativa da esquerda, né, a questão da classe média e do sucesso do governo Lula, quando elevou para a classe média uma parte importante das classes de baixa renda. A classe média é o padrão de referência da sociedade ocidental de corte americano. E isso é uma coisa importante de diferenciar. O Brasil é o país mais americano que tem na América Latina. Argentina, Chile, são países muito mais europeus, do ponto de vista da estrutura de valores, da maneira pela qual consumem, dos padrões de comportamento. E nós temos uma parte da América do Sul que tem uma cultura que já é uma cultura que mistura os europeus com a cultura indígena, tipo Bolívia. Na cultura americana, da qual o Brasil faz parte, a classe média é a referência fundamental. Então, todo mundo que está abaixo da classe média almeja ser classe média e só valoriza aquilo que tem cara de classe média. Então, uma pessoa de classe baixa entra num supermercado, ela entra no supermercado com dinheiro de classe baixa e desejo de classe média. E quando ela forma a cesta de consumo dela, a primeira coisa que ela faz é tentar ver quantos produtos da prateleira da classe média ela consegue botar no carrinho dela, para depois, então, aqueles que são inevitáveis dentro do padrão dela de classe baixa, ela então coloca. É por isso que a gente repara nas pesquisas recorrentemente aparecem toda a crise onde a perda de renda cresce o mercado de tubaína, dos refrigerantes genéricos. E as marcas mais populares crescem e tal. Quando vem a recuperação da renda, essas marcas caem dramaticamente de consumo e as marcas líderes entram no carrinho, né? Então, é assim, eu vou com o olho na Coca-Cola. Se eu não tiver dinheiro para comprar, eu compro a tubaína, mas se eu puder voltar para a Coca-Cola, no primeiro momento eu vou voltar para a Coca-Cola. Por isso é que acabou o leite de saquinho. O leite de saquinho acabou porque ele era popular. E todo mundo queria o leite de caixinha. Isso é rigorosamente verdade. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, fazendo uma palestra para um pessoal da área de vocês, eles me perguntaram sobre produtos populares. Eu disse, olha, você pode fazer o produto com preço popular, agora, se fizer com cara popular, é uma tragédia, né? Ele tem que parecer de classe média. Por outro lado, foi havendo uma mudança importante, e que ela está chegando no Brasil, do ponto de vista do consumo, da diferenciação crescente entre o consumo conspícuo e o consumo de status. Países americanos mostram, primeiro, o ser dessa sociedade, que eu estou descrevendo como americana, que é a brasileira também, a sua taxa de conforto está diretamente associada à sua capacidade de consumo de determinados itens, né? Se eu não levo para casa iogurte, eu acho que eu estou deixando as minhas crianças mal nutridas. Por isso é que a quantidade de iogurte que as classes de baixa renda consomem é tão grande. Então, a minha cesta de consumo me dá a medida
do meu conforto e do meu sucesso ou insucesso na vida. Mas isso não é necessariamente verdade do ponto de vista, a partir de um determinado momento, quando eu tenho as minhas necessidades básicas satisfeitas, isso não significa que eu continue querendo consumir por consumir. Não, eu consumo aquilo que é referência. Eu consumo aquilo que está caracterizando o outro. Eu fiz uma pesquisa para uma das empresas telefônicas, logo no começo da entrada da telefonia celular, que ilustra muito bem isso. A ideia deles é a seguinte, cara, a gente está vendendo aparelho, mas não está vendendo ligação, né? Ninguém fala no celular. Era caro para burro o celular naquela época. Aí eu peguei um grupo de antropólogos e botei no metrô, no trem, nas barcas e em áreas de aglomeração popular. Com a ideia básica de hoje é o seguinte: primeiro, se a maioria das pessoas está com o celular à vista. Segundo, se os que estão com o celular, você consegue ver que estão com o celular, usam. Terceiro, qual é a reação que as pessoas têm quando um celular toca e a pessoa atende? E era, claro, todo mundo tinha o celular ostensivamente, assim, na cintura, pendurado na alça da bolsa, as meninas, os rapazes com ele na cintura, todo mundo mostrava que tinha celular. Aqueles taloucos, né? Umas coisas muito mal desenhadas, da perspectiva de hoje. E essas pessoas não usavam celular. É o exato contrário do que a gente vê hoje. Hoje a gente entra nesses lugares, está todo mundo digitando, usando o tempo todo o celular. Ficou barato, dá para usar, tem franquia, etc. e tal. Mas naquela época não. Então as pessoas não usavam. E qual era a reação dessas pessoas quando tocavam o celular e uma pessoa atendia e ficava falando no celular? De absoluta admiração. Essa pessoa é bem-sucedida, ele consegue falar no celular. Caramba! Né? Eu estou aqui contando os meus segundos e ele lá esbanjando conversa no celular. Pois é, esta capacidade de usar o celular é o bem de referência, é o valor. Não é se o aparelho é mais bonito ou mais feio, ou se ele tem mais coisa. Claro que vai mudando. Por outro lado, essa sociedade nova, que nasceu digital, já nasceu dentro da transição do século XXI, que os americanos chamam de millennials, mas já tem muito mais outros novas configurações. Eles têm uma consciência digital e eles têm um padrão de comportamento que está ficando claro nas pesquisas, que é o seguinte: saúde, não no sentido de assistência, mas a saúde, quer dizer, hábitos saudáveis, comida saudável, vida saudável, está se transformando num padrão global. A malhação é natural, mas é um ato social. Não é você ir para a esteira e fazer uma coisa isoladamente, nem mesmo na academia. Você malha em rede. A Nike, por exemplo, que descobriu isso, foi a primeira que criou o clube de corrida, mas eu tenho um filho que trabalha para a Nike na área de produção de conteúdo, e ele me disse o seguinte: o clube já não é mais um negócio, o negócio agora são as running crews, que é o quê? Eu uso o aplicativo da Nike ou um outro, Runtastic, tem vários, aviso que vou correr, e aí a gente discute qual é o melhor lugar, ou então onde que a gente está a fim de correr hoje, no centro da cidade, lá no Porto, na Avenida Paulista, onde que a gente quer correr, e a que horas que a gente quer correr. A gente acerta isso, e naquela hora todo mundo está lá, e a gente corre junto, e depois a gente fica comparando os nossos desempenho no aplicativo. Todo mundo com seu wearable, obviamente, para medir essas coisas todas e informar o site do aplicativo. Virou um ato de integração social, que começa no virtual e termina no exercício físico. Portanto, o que tem aí? Essa running crew, ela tem uma quantidade enorme de economia em volta dela, tá certo? Porque esses grupos, um influencia o outro, então eles compram produtos ou da Nike, ou da Adidas, ou da Puma, cada um faz o seu.
Eles consomem, portanto, né, todo o vestuário e os tênis e a tecnologia embutida para poder correr com mais... Eles consomem celular, eles consomem conteúdo, aplicativos variados para poder controlar tudo, batimento cardíaco, não sei o que e tal. Tudo isso faz parte do mundo econômico, numa rede social para malhar, para correr. Então, esses novos valores, eles vão transformando, a maneira pela qual você atinge essas pessoas não é mais a tradicional. Essas pessoas, elas não são atingidas por vocês, elas são atingidas por elas mesmas. Elas se combinam de consumir determinada marca, elas se combinam de fazer determinadas coisas, de ter determinadas coisas, de comer determinadas comidas. E essa interação tem uma coisa importante a ver com o Brasil, porque é o seguinte, a pesquisa sociológica, ela mostra muito claramente que quanto maior a interação entre grupos diferentes, maior a propensão para a convergência para um determinado padrão mediano de comportamento, de consumo, de valores, de tudo. O mediano não no sentido estatístico tradicional, daquela medida que divide a população em duas metades iguais, né? Mediano no sentido de que é o dominante, é quase modal, mas é mediano que se convencionou chamar. Nas sociedades de baixa mobilidade, as europeias, onde há mais hierarquia, em que o filho do alfaiate dificilmente será ministro da Fazenda, esse exemplo que me deu foi o Maílson. Na Inglaterra, disseram para ele, cara, você é filho de alfaiate, nunca poderia ter sido ministro das Finanças aqui na Inglaterra. Os padrões são menos convergentes, você tem menos padronização. Essa padronização só consegue ser ativada digitalmente nas redes sociais. Agora, nas sociedades como o Brasil, que tem alta interação social informal, e que é de alta mobilidade, né? O teste da mobilidade brasileira é absurdo, né? A quantidade de brasileiros que, na mesma idade, estão em situação melhor do que seus pais estavam no passado é absolutamente preponderante. Essa convergência é muito maior. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um diário de um menino da favela, uma favela que estava sendo invadida, estava com tiroteio o tempo todo e que foi ocupada pela Força Nacional. Isso antes, não é dessa ocupação agora, dessa intervenção agora. E ele foi escrevendo um diário a pedido do jornal e ele vai contando a vida dele. Reparem, ele fala que foi jogar bola e entrou na internet. Todos os registros de todos os dias desse menino tem um momento em que ele entrou na internet. Esse outro aqui também é legal, porque ele mostra... Ai. Eu não vou mais achar, porque eu vou perder tempo. Mas ele tinha uma coisa importante, que era o seguinte, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte, bom, o tiroteio estava muito violento, eu entrei na internet, depois botei o fone de ouvido, fui ouvir Charlie Brown. Esse menino tem exatamente o mesmo comportamento que tinha o meu filho na idade dele. Só que ele vive numa área muito vulnerável, de alto risco, em que todo dia tem um tiroteio onde ele pode morrer. Ou seja, ele é diferente do meu filho pela probabilidade de morte dele, não pela maneira como ele veste, pelo que ele pensa, pelos valores que ele tem, pelo que ele consome. Essa é uma sociedade muito diferente da que a gente conheceu e do que a gente conhece, porque é uma sociedade de crews, de coletivos, de bandos, né? Eu andei conhecendo várias, elas são movimentos políticos, são movimentos artísticos, são movimentos esportivos, né, de gente que faz o running crew,
Marcha das Vadias, as Efêmeras, Descolando Ideia, que é um coletivo que tem no Morro do Alemão, no Rio, que eu fui visitar, e que foi assim, quando teve a ocupação, a ação social, a ação policial lá no Alemão, pacificou parcialmente a favela, e eles conseguiram, acabou a tirania do bandido, e aí eles puderam viver. E uma das coisas que uma das meninas me disse é o seguinte: sabe que pela primeira vez, ela evidentemente totalmente plugada, pela primeira vez eu me dei conta de que eu posso querer ser o que eu quiser. Durante muito tempo, eu pensei que eu só pudesse ser ou empregada doméstica ou funcionária do comércio. E eu descobri que eu posso ser publicitária. Eu tenho uma amiga que descobriu que pode ser fotógrafa, e, de repente, eles descobriram que eles podiam almejar o normal. Almejar o quê? Ser classe média. Né? E aí eles criaram esse coletivo, Descolando Ideias, em que cada um vai lá para buscar ser aquilo que quer. E eles conseguiram, através de vários contatos, etc., voluntários, para ir lá ensinar essas coisas e orientar. E estão hoje, todos eles na universidade, etc. e tal. Perdão. Aí. Qual é o meu recado? É o seguinte: nós estamos vivendo um novo normal. E o novo normal é a anormalidade, no sentido de que ele é muita mudança imprevista, imprevisível, incerta, com muita incerteza, muita insegurança e muito risco. Por outro lado, é ruptura. O novo normal é ruptura. Então, se a gente quer se adaptar a esse mundo, se a gente quer se dar bem nesse mundo, não tem outra maneira de fazer isso, a não ser tentando ser disruptivo também. A disrupção criativa, o rompimento com aquilo que a gente acha que é o certo, que deu certo, provavelmente é o caminho mais rápido para o fracasso. Acreditar que, porque eu estou dando certo, se eu repetir o meu comportamento nos próximos anos e provavelmente na próxima década, eu vou continuar me dando bem, é fatal, porque não vai se dar bem. Se você não mudar, se não romper com o paradigma, se não buscar novos modelos, morre. Isso nós vimos acontecer, eu vivi isso em casa com o jornalismo. Né? Quer dizer, o jornalismo nos Estados Unidos quase morreu. O New York Times quase morreu, o Washington Post quase morreu. Eles foram salvos porque eles mudaram a maneira de fazer. E eles sabem, tem um relatório recente do New York Times, eles sabem que não vai continuar fazendo daquele jeito, porque aquele jeito não é o jeito certo, porque o jeito certo ninguém sabe. Não é uma visão catastrófica, é uma visão no sentido de que nós estamos mudando para um novo mundo, e se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza absoluta, eu estou acabando, viu, Luiz Roberto? Tem certeza absoluta é o seguinte: o que não podemos controlar é o passado. Nós só podemos controlar o futuro. O futuro é o resultado das escolhas e dos comportamentos e das reações que a gente tem. Não tem fatores pré-determinados, tipo a mudança climática, mas, basicamente, o que nós vamos ser no futuro é uma questão de escolha nossa. O Brasil fez todas as escolhas erradas a maior parte do tempo. Quando ele começou a fazer a escolha certa, como, por exemplo, acabar com a inflação, como, por exemplo, fazer mais integração social, ele melhorou. Eu vou terminar com uma frasezinha política, para não dizer que eu não falei de política. Aliás, nessa transição tem todo um capítulo sobre o fato de que a democracia está em crise no mundo inteiro, exatamente pela mesma razão da rede social. A rede social está ficando curta, a sociedade digital está crescendo, o mundo político não representa a maior parte dessa nova sociedade. Mas a frase política final que eu queria dizer é o seguinte: eu, particularmente, não acredito em democracia que não tenha centro-direita e que não tenha esquerda. Eu não acredito em democracia que tenha
monopólio de posição política. Porque numa democracia onde só manda a direita, a centro-direita, você vai produzir uma quantidade de desigualdade que torna essa sociedade insustentável. Se você tem uma sociedade só de esquerda, você produz uma sociedade tão imobilizada e tão voltada com um Estado tão avassalador que ela não tem capacidade fiscal para funcionar. Então, o Brasil precisa de ter uma nova esquerda. O Murilo tem toda a razão, precisa de uma nova, mas não é só o Brasil. A esquerda envelheceu no mundo inteiro. E a grande preocupação que eu tenho hoje é que esse envelhecimento da esquerda está deixando aqueles que deveriam ser defendidos pela esquerda desprotegidos. E eu acho que eles precisam de proteção. Obrigado. Bom, eu acho que eu não errei quando eu disse que nós íamos, ao contrário do que disse o Paulo, ter um intelectual que nos fazia pensar. Não é? Acho que das muitas coisas que o Sérgio falou, nós vamos ter que pensar muito. Aliás, é o que se diz em food for thought. Né? O Sérgio nos deu mais do que um banquete de coisas para pensar. Acho que a ideia da sociedade de risco que ele trabalhou aqui tem muito a ver conosco, com a área de seguros, não é? E essa ideia da tecnologia, da ruptura, da novidade, ninguém melhor para fazer o primeiro comentário que o Jaime, que é exatamente um homem que sempre foi da mudança, da ruptura e da novidade. Jaime, por favor, depois o Márcio. Bom, obrigado pelo convite, assim, súbito, que eu estava lá fora, mas eu suponho que você sabe que eu me lembrei de uma frase de um colega, ex-colega nosso, Cláudio Afife, que é de origem libanesa, e eu tenho mania de dar palpite em tudo, né? E eu me lembro do que ele falava do primo dele. Ele disse: eu tinha um primo no Líbano que dava palpite sobre tudo, achava sobre tudo. Agora não acham meu primo. Então tenho medo de ficar que nem o primo do Cláudio Afife. E eu achei, dos meus achos, a questão da tua fala, também, como é que você vê as mudanças, como é que você vê se essas mudanças analógicas, tecnológicas e culturais não são uma possibilidade para o Brasil ganhar tempo? Eu explico isso porque eu estou envolvido com a educação há muitos anos. Então, eu tenho estou desde 91 nisso, e hoje eu acho que avançamos muito pouco. Eu mesmo, no trabalho que nós temos lá numa comunidade chamada Paraisópolis, em São Paulo, e estamos enxugando o gelo. Algumas pessoas melhoram de vida, mas, fato, aquilo que a gente queria, que era um progresso que pudesse se multiplicar e se modelar para outras pessoas aplicarem, não conseguimos. Então, eu penso, será que talvez com essa mudança, essa coisa que você disse que a única coisa que se pode atuar é sobre o futuro, será que a tecnologia não pode ser uma oportunidade do Brasil enfrentar essa sua enorme crise política, vimos a tributária, e especialmente educacional, onde tudo começa? Obrigado pela pergunta, porque ela toca numa das questões que eu mais gosto. Que é o seguinte: a resposta é um enfático sim. E ela tem uma justificativa que tem a ver com um livro de um historiador alemão que eu li há muito tempo atrás, chama-se Alexander Gerschenkron, e ele escreveu um livro sobre as vantagens do atraso. E a ideia é muito, muito genial, que é a seguinte: quando você se atrasou demais em relação ao progresso dos outros, você não repete o que os outros fizeram para chegar onde já estão. Você faz o novo. Você dá um salto, você queima uma etapa, você não tenta... E eu li esse livro na época do regime militar, e eles tinham acabado de aprontar o segundo PND, que tinha um programa de investimento em telefonia caríssimo, todo ele voltado para a telefonia analógica, com empresas estatais. Poucos anos depois, surgiu a telefonia celular, se disseminou. Você imagina se a gente tivesse gasto bilhões de dólares montando uma estrutura toda analógica de telefonia, e aí o mundo
indo para o celular, para o digital, entendeu? Então, quer dizer, não adianta a gente ficar olhando o que deu certo na educação, que já passou, né? O Einstein disse que a educação é ensinar conhecimento morto. Pior ainda é você tentar usar um modelo de educação que já deu certo em outro lugar, no momento em que está tudo em transformação, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em ser disruptivo na sala de aula. Eu fui professor 40 anos na minha vida. Hoje eu entro numa sala de aula, eu vejo a sala de aula funcionando, ela é muito chata. Ela tem muito pouco a ver com a vida dos alunos, né? E isso, evidentemente, que desestimula. E a maior parte das vezes, os professores que estão lá dando aula para aquelas crianças não têm nem 10% da capacidade tecnológica que aquelas crianças têm, independentemente do nível de renda delas, né? Você deve conhecer as pesquisas do Negroponte. Ele põe um tablet na mão de crianças de baixa renda na Índia, sem nenhuma instrução, só em inglês, né? E com a câmera fechada, no sentido de a câmera programada para ele ver as crianças, mas as crianças não podem usar a câmera para filmar. E 6 meses depois, eles já hackearam a câmera, já estão usando a câmera do jeito que ela deveria ser usada e estão dominando toda a estrutura de inglês necessária para manejar a tecnologia. É isso que a gente tem que fazer com a educação, né? Então, eu concordo inteiramente, a gente tem que revolucionar a educação, mas não no sentido de fazer ela melhor. Ela tem que ser completamente diferente para já ser a educação do século XXI. Bom, eu transformei minha fala em pergunta, até porque eu não tenho nada para falar preparada, mas eu tenho também uma visão otimista também, de que é essa que eu ouvi do Leonardo Padura. Ele veio no Fronteiras do Pensamento, ano passado, e ele disse que, milagrosamente, talvez, um monte de iniciativas individuais ou de pequenos grupos focadas em melhorias, talvez, ele diz, coloca bem, talvez, por milagre, você junte-se tudo e você tenha realmente um mundo melhor. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas é um objetivo. Acho que é isso que eu queria comentar. Deixa o Márcio falar na próxima. Eu vou para uma outra direção, né? Porque aí você despertou uns fantasmas assim, horrorosos, né? Por que eu estou falando isso? Porque o seguro ele lida com imprevisibilidade. Esse é o nosso negócio, né? Mas ele lida com imprevisibilidade baseado numa história. Você olha para trás, a soma de vários imprevistos que você olhando para trás forma um padrão de comportamento e você oferece um produto com a cobertura e com preço baseado nisso. Tá bom? É assim que a coisa acontece na prática. Da forma como você está colocando, né, e também soma-se ao que nós escutamos ontem sobre a 4ª Revolução Industrial, né, essas mudanças tecnológicas e tal, coloca um desafio enorme, porque você não tem mais um padrão de comportamento observável. E isso não é só teoria, né? Então, olhando para a Solange aqui, para o Tchequinho ali, e que você abordou isso com muita propriedade, as mudanças demográficas, tecnológicas e epidemiológicas no campo da saúde, né, estão tornando esse negócio muito caro, né, porque a doença de ontem não é a doença de hoje, né, o padrão de comportamento da população de ontem é de hoje, o comportamento da indústria não é, e está transformando um produto cada vez mais caro. Isso, do outro lado, está acontecendo também em outros seguros, como, por exemplo, de automóveis, de cargas, etc. E o padrão de violência nas cidades está tornando esse negócio quase proibitivo, né? Então, de novo, você não consegue olhar para trás e ver um comportamento normal, vamos chamar assim, né? Da maneira que você coloca, né, só olhando para frente, a questão de reflexão é o seguinte: será que nós estamos caminhando efetivamente para uma limitação da capacidade de proteção das pessoas por conta dessas mudanças dessa natureza? Por que o estreitamento da capacidade de mudança? Porque, por um lado, o Estado, e não no Brasil só, no mundo todo já deixou de ser provedor de benefício, né? A Europa, da guerra e tal, já era, né? Então, está transferindo tudo para a população. Está encarecendo, está comendo orçamento. No Brasil, essa situação, e você olhando mundialmente desse jeito, a questão é a seguinte: nós, da indústria de seguros, né,
Vamos ter que nos acostumar com uma era de imprevisto que vai tornar o nosso produto cada vez mais caro e com menos acessibilidade para as pessoas? É isso? Essa também é uma boa pergunta, porque entra numa outra questão que o mundo não se McDonaldizou, mas ele vai se uberizar. E tem a ver com o que você está falando, pelo seguinte, porque a uberização não é só o fato de que você chama um carro de um cara para te levar. É que este cara que dirige o carro, ele é uberizado, ele é um desses por conta própria. Ele é um cara completamente sem proteção. E, às vezes, ele, inclusive, é um cara que bem formado, trabalhava em informática, ou era engenheiro, etc. e tal, e o mundo não dá mais lugar para ele, não tem mais lugar para ele. Então, a resposta para você, para todas as suas indagações, é sempre no sim enfático e ameaçador. Tá certo? Quer dizer, sim, evidentemente que vocês vão ter que repensar completamente o modelo de negócio de vocês muito em breve, porque o custo vai fazer com que o seu mercado fique um mercado de top, e você não vai conseguir atender mercado de massa. 2, isso vai durar algum tempo longo, imprevisível, mas vai passar. Tá certo? Quer dizer, nós vamos entrar num determinado momento, numa nova sociedade global, em que as coisas vão se tornar de novo previsíveis. Você vai ter um paradigma, e com esse paradigma, o que você disse é exatamente isso. Quer dizer, eu tenho imprevistos que eu conheço, eu sou capaz de calcular a probabilidade, estabeleço um preço com relação a esse risco, e esse paradigma tem funcionado. Então, esse paradigma vai parar de funcionar. Tá certo? Então, até vir um novo paradigma, que vai ser uma sucessão de novos imprevistos, que você vai poder olhar e dizer assim, bom, isso aqui agora é projetável, eu tenho uma nova forma, vai demorar tempo, tá certo? Quer dizer, então, o que nós estamos falando é que essa transição é uma transição longa, que vai te destruindo, vai comendo as suas possibilidades tradicionais, sem te dar, prêt-à-porter, uma solução nova, como para a educação também, quer dizer, simplesmente não tem ninguém no mundo que saiba chegar aqui e estimar isso. Não, tem um modelo aqui de seguro que vai cobrir esse pessoal. E finalmente, sim, a maior parte da sociedade vai ficar descoberto, como a maior parte da sociedade vai ficar sem representação. Nós vamos ter que desenvolver novos modelos de política, digitais, não mais analógicos, tá certo? Quer dizer, por outro lado, você tem uma transformação tecnológica que vai ser brutal no setor financeiro, que eu tenho certeza que vocês discutiram com muito mais propriedade na sessão sobre blockchain, né? Mas a concepção tecnológica, né? a ideia, o conceito que está por trás do blockchain, vai mudar completamente todo o sistema financeiro global. Completamente. Como, da mesma forma, esse novo ser digital, online, muda completamente a relação do consumidor com o fornecedor. Tá certo? Quer dizer, essa coisa de fazer o browsing do desejo, né? Se você primeiro navega, olha, e de repente você foca se eu quero isto. Né? Olha, eu tenho conversado, por exemplo, com o pessoal com que o meu filho lida na coisa da Nike, e é impressionante, quer dizer, eles rodam, eles olham, vêm as resenhas, o tênis foi lançado nos Estados Unidos primeiro, então ele vem o corredor do tipo dele, que o pronado, que usou o tênis, não gostou, não sei, ele demora muito para comprar. E quando ele compra do jeito certo. Ele pode trocar no dia seguinte por um modelo novo, se o modelo novo der a ele alguma vantagem que ele consiga comprovar em rede. Isso é uma mudança de paradigma mesmo, quer dizer, o modelo de negócio tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, quer dizer, o problema não é o problema do risco para vocês, não é aquele risco probabilístico que a gente. O risco que vocês estão enfrentando, e nós todos, o mundo, né, a humanidade, mas vocês em particular que lidam com ele o tempo todo, é o risco do desconhecido. É o absolutamente sem parâmetro, é o risco não parametrizado. Eu só vou parametrizar esse risco depois que eu tiver uma sucessão deles, e alguns deles não vão se projetar no futuro. Dá tempo da gente ainda ter da plateia. Agora, é importante lembrar, né, o Sérgio chama a atenção dessa sociedade sem proteção, e, na verdade, o seguro tem esse papel. Né? Então, não, mas tem tempo aí para a plateia. Não, acho que o Oswaldo, por favor.
Eu acho que, primeiramente, aí, parabenizar a apresentação, que eu acho que foi bastante interessante. Segundo comentar que eu gosto muito de tubaína. Tá certo? Então, talvez aí tubaína também está se transformando num refrigerante interessante. E fazer, na realidade, eu pretendo fazer 3 comentários. Um é comentário, o outro é desafio, e um terceiro está ligado à disrupção. O primeiro é uma experiência que confirma, basicamente, o que foi observado com relação a modelos de disrupção. Por acaso, eu tenho uma propriedade rural, tenho lá alguns colaboradores, e alguns meses atrás, eu decidi dar um celular para cada um e fazer internet por satélite. Comprei um celular, dei um celular para cada colaborador, e, como não tinha internet, porque ela é afastada, eu coloquei a internet via satélite, que hoje já tem disponível, tá certo? E eles começaram a mudar, obviamente, o comportamento, porque passaram a interagir muito mais, inclusive comigo. Eu passei a ter mais produtividade. E, mais recentemente, há cerca de 2 meses, eu instalei o Duolingo, vocês conhecem aquele aplicativo de línguas, e dei lá um desafio para eles começar a aprender inglês. E, para minha surpresa, eles já falam inglês. Eles falam inglês porque os joguinhos são em inglês e o Duolingo só disciplina o uso da língua. Então, está muito nessa linha de que tem uma disrupção na área de ensino que eles não teriam nas escolas que estão naquela região. Então, isso, de certa forma, é algo... às vezes, eu tenho minhas dúvidas se nós, como formadores de opinião, não deveríamos estar promovendo mais a conectividade e dando direcionamentos de como se utilizar dessa conectividade e desses ambientes, obviamente, mútuos, para se desenvolver, ao invés de mandar ele para a escola pública, que é precária. A escola pública, lá, o professor sabe menos do que ele. Tá certo? Esse é um ponto. O segundo, então, esse é mais para confirmar. O segundo tem a ver com disrupção. Há uns 30 anos atrás, eu sou do Itaú há mais de 40 anos, eu tive uma experiência no Itaú muito interessante. Vocês se lembram que, há 40 anos atrás, a comunicação predominante nas empresas era o telex. E os sistemas de telefonia, não existia descagem direta a ramal. Então, nós tínhamos no banco, na época, no Banco Itaú, cerca de 6.000 operadores telex e umas 7.000 telefonistas, porque cada agência tinha 2, 3 telefonistas, era uma categoria diferenciada na época. Então, ela só podia trabalhar 6 horas, tinha que ter 15 minutos de descanso a cada 1 hora de trabalho. Era um bicho bem complexo de se gerenciar. E houve uma grande mudança tecnológica naquele período. No final da década de 70, começo para a década de 80, começou-se a introduzir comunicação de dados e foi implementado, através do Sistema Brasileiro de Telecomunicações, a descagem direta a ramal. A descagem direta a ramal levava uma pessoa, ligar direto para outra. Não precisava mais do intermediário para fazer a conexão. E eu respondia pela área de telecomunicações nessa época, e o que eu observei é que era muito difícil promover a disrupção. As empresas são contra a disrupção. Eu enfrentava dificuldades na média gerência, na alta gerência e nos meus superiores. Ninguém queria fazer a disrupção. A disrupção não é conveniente, porque ela gera desconforto para muita gente. Então, muito na linha do que o Márcio colocou, talvez a disrupção nas seguradoras tenha a ver com a própria seguradora, talvez a disrupção no setor financeiro tenha a ver com o próprio setor financeiro. Eu, por exemplo, apesar de ser do setor financeiro, eu fico abismado quando entro numa agência, porque eu não consigo entender a razão dela existir, por exemplo. Eu entro na agência, mas o que as pessoas estão fazendo aqui que elas não poderiam estar fazendo no celular, num ambiente muito mais confortável, até aproveitando o seu tempo melhor? Por que elas estão nessa fila para pagar essa conta? Aí, às vezes, eu fico pensando, mas por que essa transformação não acontece? Porque os executivos das empresas, eles também põem barreiras
a mudanças. Não é, nós temos uma grande parte de culpa nesse processo, porque nós não necessariamente enfrentamos a disrupção como deveríamos enfrentar, que está muito ligado ao que você colocou. E tem um quarto aspecto, que aí é uma novidade. Você fez toda uma apresentação sobre o celular, sobre as mídias sociais, as comunidades que se formam, essa questão. Se uma comunidade consegue saber o que ela quer, para que nós precisamos de alguém para representá-la? Se ela já sabe, consulta todo mundo, não precisa de alguém que vai adivinhar o que elas querem. Então, isso leva a um questionamento da Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, Senado, de uma maneira geral. Mas, para mim, que também, obviamente, tive uma formação na área de inteligência artificial, hoje, todo esse processo de network, celular, internet, comunidades, apps, deve dar um passo, que nós não sabemos exatamente qual é, com a inteligência artificial, porque tudo que se faz hoje é passivo. E a inteligência artificial ela pode organizar. Então, eu vejo na área de ensino, eu sou presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Itaú Social, que trata só de ensino. E eu percebo que quem mais prejudica o ensino hoje é o próprio sistema. O próprio sistema é que prejudica, porque quando você começa a fazer as estatísticas da qualidade do ensino no Brasil, você percebe que às vezes não é falta de escola, às vezes não é falta de professor, mas é o status quo reinante que impede que aquilo se altere. O professor está sempre brigando por salário, a comunidade sempre brigando por escolas, mas há um questionamento, será que é necessário tudo isso? E, a meu ver, a inteligência artificial, quando começar a pôr inteligência na maneira como as pessoas se utilizam dessas tecnologias, vai, de certa forma, criar ambientes para melhor ajudar na organização, principalmente na área de ensino. Hoje, se você olhar os aplicativos que existem na área de matemática, são melhor que a maioria dos professores de matemática. Só que nós não temos ainda mecanismos para organizar isso. Então, eu acredito que ainda teremos uma revolução em todo esse cenário que você apresentou. Mas, enfim, parabéns aí pela apresentação. Concordo inteiramente, e é exatamente isso. Quer dizer, o meu ponto é que a gente está num comecinho. Quer dizer, toda essa tecnologia que a gente acha maravilhosa é muito primitiva ainda, diante do que ainda vem, né? E, certamente, essa introdução a normalização da AI vai ser uma coisa muito disruptiva. Jaime. Eu só queria comentar, a pergunta do Oswaldo me lembrou que lá também eu tenho uma fazenda, tem lá 29 famílias, e também estimulei que todo mundo tivesse smartphone, porque assim, inclusive, é uma fazenda de gado, os campeiros vão e já, por exemplo, tiram foto do gado que morreu, já passa para a administradora, com todo o controle no smartphone. Mas o que aconteceu? Dei curso de informática também, todo sábado tem curso de informática, e financiamos os computadores para as famílias. E sabe o que está acontecendo? As mulheres estão abandonando os maridos. Esse é o segundo. Porque elas começam a se relacionar. Tivemos, no mês passado, inclusive dos nossos melhores funcionários, as mulheres vão para Três Lagoas, que fica a 50 quilômetros da fazenda, e já tem um caso lá. Como é que tem? Por onde tem? Cuidado, viu, Oswaldo? Bom, eu acho que a gente ainda tem 5 minutos, mas talvez, como me parece que a gente atingiu muito o objetivo de um encontro como esse, que é fazer, não é, de uma forma agradável, de uma forma não muito formal, se pensar, acho que o Márcio podia... Alguém mais quer... Márcio, você podia... Não. Fechar? Não, você tem que fechar. Você tem que fechar. Fechar o nosso... Não, porque já temos... Não é, não? Fechar o evento? Fechar o evento. Fechar Nós o evento. Estamos encerrando. Pensando que fechar aqui. Não, eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos, né? Eu acho que mais do que superou as expectativas. Tivemos aqui, o Sérgio não teve oportunidade de acompanhar todo o evento, né? Mas acho que tivemos, assim, primeiro, acho que uma confluência, né, sobre temas que são muito relevantes hoje, saindo um pouco das caixinhas que nós temos, né? Fizemos uma avaliação, ontem uma mesa muito interessante sobre o seguro rural, né?
muito na esteira do desenvolvimento estupendo que teve a agricultura, a agropecuária no último setor. Acho que se desperta também interesse, né, para diversificação, né, da cobertura do seguro. Um pouco também na linha do que você apresentou hoje, tivemos uma mesa também muito interessante sobre a quarta revolução industrial, né? Sobre o avanço da tecnologia, enfim, vários desafios. Muitas vezes a gente acompanha isso por jornal, com base em conceitos fintech, insurtech, mas não, o que está chegando não é só tecnologia, né? É a mudança de comportamento geral, né? Eu acho que hoje aqui isso coroa, né, toda os desafios que nós temos, né? Eu aproveito aqui para agradecer a presença de todos, né, que foi muito produtiva, né, uma frequência bastante grande. Hoje esvaziou um pouco, tem muita gente que teve que voltar para suas casas, né, porque aqui também não é um lugar muito simples de deslocamento. E eu queria aproveitar aqui e agradecer muitíssimo a Leila e a sua equipe, né, o pessoal que cuida da área de eventos, agradecer também a Vera, a Ângela, o pessoal da área de imprensa e comunicação, e a galera lá de trás que transformou isso aqui em realidade com muita competência, cuidando do som, da imagem, entendeu? Então, agradeço a todos e até o próximo evento, que eu sei que tem um lobby enorme, eu não quero entrar nesse barato, mas tem um lobby enorme para voltar para Salvador, mas acho que vai ser feita uma enquete aí para vocês poderem votar, tá bom? Tchau, muito obrigado, até a próxima. Bem, é só para lembrar a todos que passem na central de atendimento para escolher as suas fotos. E, em instantes, todos receberão por e-mail a cobertura completa dos 3 dias de evento, com galeria de fotos, apresentações para downloads e notícias. Caminhando para o final do 23º Encontro de Líderes do Mercado, nós agradecemos a presença de todos e lembramos que hoje tem o jantar, né? Temos um excelente jantar no Salão Árida. Bom final de evento, abraços e até a próxima. Too hot like a furnace. I got 100 G's, I'ma go yard. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard.